Continuamos en Vigo y por hoy, en un programa un poco más accidentado por esa comparecencia de Carles Puigdemont en Bruselas, en el Club de Prensa, para contarnos lo que nos ha contado ya. Nos centramos en lo nuestro, en el día a día y también en las relaciones con Portugal. Es el programa, la ventana que abrimos al eixo atlántico, y queremos conocer más detalles de aspectos que tienen que ver: 1, autárquicas, las elecciones municipales en Portugal; 2, el tema de los incendios; y 3, que parece ya que políticamente Portugal también ha movido fichas en el tablero. Desde la situación del PSD, el partido de la oposición, al movimiento del presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, con esas declaraciones y con esa acción política que conllevó los ceses o dimisiones en el gobierno portugués. Y queremos conocer también más detalles, analizarlo y todo lo que tenemos por delante. Está acabando el año 2017. La cimeira hispanolusa de Vila-real fue hace un tiempo ya. Todavía no se han dado los pasos necesarios para que España se ponga al mismo nivel en el tema del tren, que nos tiene que conectar con Oporto ya, con un tren moderno y no con el tren de la Bruja. Seguimos aquí, Ana, y lo vamos a analizar todo esto con dos invitados de lujo que tenemos aquí en Vigo y por hoy, en esta ventana abierta al eixo atlántico. Así que saludamos a Anxo Lujilde, el correspondente da Vanguardia e tamén de Visón. Anxo, que tal? Moi boa tarde, benvido. Bos días, boa tarde. Gracias por acompañarnos aquí neste... É difícil concentrarse en nada que non sexa Puigdemont, pero ímolo intentar. Hai vida máis aló de Puigdemont. El proceso me mata, pero intentarei, non? E tamén temos con nós a David Pontes, adxunto a dirección do Xornal de Noticias, un dos periódicos máis importantes de Portugal. E non sei, David, se xa está recuperado daquel xornal noruego que puso precisamente ese mapa de como queda España despois do de Cataluña. Era o mapa de España en toda a península e Cataluña. Portugal xa é nosa, non? Portugal aparece amarrado a Espanha de repente. Há aqui qualquer pulsão centralista que, percebendo aquilo e percebendo dificilmente, nós temos alguma dificuldade em acompanhar a atualidade na Catalunha e em perceber, mas o que já está, as coisas estão mais equilibradas neste momento. Nós vamos manter independentes, é o que consta, pelo menos, por agora. E ainda por cima estamos aqui numa de tendo dado, nomeadamente o Presidente, tendo dito a Rajoy que Portugal não apoiaria, obviamente, a Catalunha. Não sabemos muito bem, sabemos de comemorar o nosso feriado de 1 de dezembro, que é o feriado em que a gente fala da independência de Espanha. É verdade. Estamos muito bem. Essa independência de Espanha, que se partes de Guimarães, onde pon aquí nasceu Portugal. Eso é 1100 e algo, non? Sim, mas depois tens em 1640 claro, con o domínio dos Filipos. Eso está ben para digar esos cataláns que querían independizarse en media hora. Tamén, que Portugal deboulle 500 anos. Tamén, non está nada mal. Grazas a David Pontes, benvida a túa casa, que tamén é Radio Vigo e Localia. Queríamos falar de autárquicas, pero eso, con todo o que aconteceu, de novo, non sei como se mira en Portugal precisamente eso, David, non? Eses resultados. Agora falaremos tamén do tema do PSD, de Pasos, o tema de Marcelo Rebelo de Sousa, pero as autárquicas quedaron un pouco eclipsadas, non? Sim, é como se tu tivesses conseguido fazer uma montanha russa. Sim. Não é? Estás aqui nas autárquicas, num pico de informação, e de repente vêm os incêndios cá e tu estás no outro pico, já não olhas para o que tens atrás. É evidente que as autárquicas tiveram uma importância que os fogos de alguma forma apagaram, porque cresceram neste pico como sendo um momento grande do governo do PS, porque eles tiveram resultados muito bons, os socialistas, o que de alguma forma não era esperado, porque eles já tinham tido muito bons resultados nas anteriores e nunca seria lido como uma grande derrota se eles tivessem baixado um pouco de câmaras. Mas mesmo assim conseguiram. Sim. Há aqui uma leitura, eu pelo menos sou daqueles que tende a preservar que as eleições autárquicas têm importância local e devem ser analisadas também localmente, mas algumas delas depois conseguem extravasar para o todo nacional. Sem dúvida. E de alguma forma aqui houve uma leitura nacional de que as pessoas estavam contentes com a governação socialista, o que representou um problema para a atual coligação, porque o Partido Comunista teve piores resultados e perdeu para o PS,
e claramente mostrou que o ciclo de Passos Coelho tinha chegado ao fim e por isso tivemos esse também pico, se quiseres, em termos informativos, que foi de ficar sem o principal líder da oposição. Só que, de repente, quando toda a narrativa, se te quiseres, nossa, de comentadores, dos próprios políticos, estava construída a partir destes dados, que ainda duraria pelo menos um mês ou dois, a gente a comentar, a ver a sucessão na eleição do PSD e tudo isso, acontecem novamente a tragédia dos fogos em Portugal, num dia em que eu estava a fechar o jornal naquele dia, no jornal, e fechar o jornal é cerrá-lo, fazer a edição, não é? E eu comecei ao princípio da tarde, tínhamos 2 páginas no interior de uma secção, porque tínhamos um incêndio, passado um bocadinho já eram 2 páginas a abrir o jornal, passado um bocadinho eram 3, conseguimos ir às 4, depois ficar com a última, e era 1h30 da manhã, quando eu consegui fechar, na altura só com 6 mortos, que seria um número já mau, mas que revelou-se muito modesto em relação à manhã, quando a gente acordou e percebeu a dimensão do incêndio. Estes incêndios vieram mudar, se calhar podemos falar um bocadinho mais à frente, mas vieram alterar muito a leitura que estávamos a fazer do momento político. Eu não estou a dizer com isto que o Partido Socialista tenha caído tremendamente em termos de popularidade, mas há aqui sem dúvida novas leituras a fazer, porque o partido ficou condicionado na sua atuação governamental e o Presidente assumiu uma nova responsabilidade, já tinha grande, mas há aqui se quiseres, um reaparecimento maior da figura do Presidente da República. Anxo, a ver, unha primeira análise así precisamente deses resultados, o que comentaba tamén David, non? Do tema do PS e do CDS, despois Partido Comunista e PSD, non? Esas lecturas, bueno, sempre gañan e perden todos, non? Nas eleccións, pero non sei como analizas ti. Aquí tamén se adoita decir que as eleccións municipais son as máis importantes de todas, non? Por a proximidade. Isto en realidade é mentira, o sea, efectos de participación, claramente as eleccións máis importantes no Estado español son as eleccións ao Congreso dos Diputados con moitísima diferencia, e logo as municipais e as autonómicas están aí. Pero en Portugal as eleccións municipais, as autárquicas, que decides vos, David, son moi importantes, moito máis importantes que aquí, por unha cousa fundamental. Entre os concellos e o Estado non hai nada. Claro. O sea, non hai diputacións, non hai comunidades autónomas, e antes incluso tiñades os distritos, os gobernadores civis, estos desapareceron coa troika, non? E entón, evidentemente, claro, teñen unha lectura nacional que neste caso era fundamental, porque era o primeiro gran test despois das eleccións de 2015, da caída de Passos Coello, do goberno, e entón eu coincido con David, efectivamente, que o goberno de Costa pasa o test bastante ben, ao grande derrotado é o PSD de Passos Coello. Claro, na cuestión esta dos incendios hai que ter en conta que xa viñan atrás, porque houbera o incendio de Pedrógão. O que torna ainda máis incrível, porque já tiñas tido unha catástrofe tão grande atrás e iso já estaba para as pessoas. Pero aí hubo un señor que foi a Castañeira de Pera, como ti ben sabes, aquel día, o seña, aí cando pasan os incendios de Pedrógão, o incendio de Pedrógão con 64 mortos, en primeira instancia pasei onte por ali. É terrible, as imágenes precisamente cando ves dende Badajoz ata Coimbra, bueno, durísimo pasar por ali. En primeira instancia Passos Coello creo que reacciona ben, encálase, non di nada, espera a que se apaguen os fogos, cando xa están apagados vai a Castañeira de Pera e aí empeza o gran disparate, non? Que isto de querer magnificar é como cando queres magnificar tanto algo que se acaba volvendo contra ti, non? Como lle pasou, por exemplo, a oposición en Galicia coas fotos de Núñez Feijóo co narco Marcial Dorado, non? Cando lle vai a Libeiras e tal, e entón se falla a vítima. Passos Coello dixo que había en varios casos de suicidios causados polos incendios en que o Estado intervira. Despois tivo que pedir perdón. Despois, bueno, era unha información que saíra no Expreso, como nos pode contar David, pero o PSD inventouse que había unha lista secreta de víctimas que era unha cifra moito maior, non? Entón, eso Costa aproveitou uno moi ben, blindouno, e eu creo que a figura de Passos Coello é realmente a que xa estaba tocada, que estaba moi tocada porque foi o primeiro ministro que foi como era máis alemão que os alemaos, non? Quixo ir máis aló da troika, e entón Passos Coello perdeu o grande erro, o grande oportunidade en Lisboa de agocharse tras as asociacións cristas. O PSD puido apoiar a candidata do CDS porque non tiña candidato, pero foi con a candidata moi mala,
o resultado do PSD en Lisboa e Porto é catastrófico, entón é sobre todo nesa medida e a repetición do grande resultado que xa tivera o PS nas autárquicas de 4 anos atrás, do 2013, que leva a esa lectura da consolidación do PS e do fundimento do PSD. E un pequeno comentario que eu creo que é moi importante para o caso de Porto, porque aí se consolida Rui Moreira como o rei do norte, non? Despois dunhas sondaxes que xa me explicarás, porque das sondaxes de Porto, chegaron a sair sondaxes de Porto o mesmo día con 20 puntos de diferencia, non? Un escándalo, non? Sí, bueno, xa que apuntades o tema do norte, quería preguntarle tamén a David, tema de Rui Moreira, para que a xente se sitúe, alcalde de Porto, presidente da Cámara Municipal de Viana, José María Costa, que tamén é un coñecido desta casa, e por, non sei se a esperanza branca do PSD do norte, que é Ricardo Río, o presidente da Cámara Municipal. Moi amigo de Alfonso Rueda e de Feijóo, non? Ten moita conexión co PP de Galicia. Quería preguntarle tamén por eses resultados no norte a David. No caso de Moreira, eu acho que acabou por se confirmar aquilo que nós esperávamos, mas que durante muito tempo, até por causa das tais sondagens, achamos que poderia estar em dúvida. E estou-me metendo com o Jornal de Notícias, que é um dos que não publicou sondagens. O Jornal de Notícias publicou uma sondagem, não somos nós que da Universidade Católica, não? Da Universidade Católica, que é respeitável. Mas que eu julgo que tem neste momento um problema de método e de amostra em relação ao Porto que se reflete nestas sondagens. Acho que eles acabam a entrevistar mais gente mais velha do que o perfil demográfico do Porto e isso distorce um pouco os resultados. Mas tem a ver com métodos, não há, da nossa intenção, não houve nada, mas é evidente que as sondagens tiveram un peso político nas eleições do Porto. O jornal non insistiu, digamos, que insistiu foi a RTP que sacou unha segunda... É mesma. Era a mesma, non? É mesmo o Instituto que faz. É o mesmo Instituto, sí, pero sacou unha segunda despois que volvía a dar o mesmo, non? O sea, daba un empate cando ao final gañou Rui Moreira porque por 20 puntos, non? Sobre Pizarro, non? Menos un bocadinho, sim, por 15, poño eu. Bueno, aquí en España tamén estamos para falar de sondaxes. No, desde logo, pero bueno, pero o caso este de Porto é para nota, Agora, nós jornal publicamos, a gente pagou uma sondagem, eles dão-nos, nós não temos maneira de contestar isso, mas temos a noção de que ela teve uma importância política porque fez uma coisa que foi má para o PSD, polarizou as eleições entre Rui Moreira e Manuel Pizarro, que já estavam razoavelmente polarizadas entre só os dois, remeteu, nomeadamente o PSD, para um lugar secundário e deu algum ânimo a Pizarro, que eu acho que por causa também dessa sondagem acaba por ter um resultado um bocadinho até melhor do que aquilo que poderia esperar, apesar da derrota. Tenho mais dificuldade em chamar ao Rui Moreira o vice-rei do Norte, pela simples razão de que não só por não estar integrado em nenhum partido, mas pela sua maneira de estar, ele nunca fez grandes pontos, prometeu no início de mandato, mas nunca fez grandes pontos com outros autarcas. Não há nenhum autarca, suponho eu, do Norte, nem nenhum movimento que olhe para ele como alguém que, para lá do Porto e da importância própria que tem o Porto, que ele consiga agregar vontades políticas. Acho que por decisão dele, nunca trabalhou isso na área metropolitana, chegou a falar em tempos de criar uma liga de cidades, mas isso nunca passou de uma ideia e tem assumido até em relação às vezes ao turismo e ao aeroporto posições muito contrastantes com um discurso mais ao norte. Para Ricardo Rio acho que é o pleno em termos de conseguir, é o consolidar de um trabalho bom e de facto... O maior número de victorias do PSD na mesma zona. Sim. Bueno, porque a zona é a zona claro, do norte. Pero... Se o mapa de Portugal, as cores non... Son diferentes. Pero que ele cando chegue ali dirá... Sim, mas continua-se a arrastar uma herança do PS complicada em Braga e por isso Ricardo Rio tem atividade facilitada. Quanto ao alcalde de Viana, eu julgo que aí é mais o pico normal de quem já tem os anos que ele tem à frente da autarquia, com um trabalho sólido, e por isso não me parece, acho que as perguntas que começamos a perguntar é onde é que alguns destes presidentes de Câmara irão a seguir em termos políticos e se conseguirão ter força para intervir em alguns assuntos nacionais. Agora no Porto o PS teve um resultado no distrito,
um resultado simpático. Há presidentes de Câmara que saíram muito reforçados, de Gondomar, de Valongo, e teve derrotas em Vila do Conde, onde questões políticas internas determinaram isso, e conseguiu reconquistar, com aliança com os independentes, o Matosinhos, que era um município importante. Bueno, Matosinhos era para nota, non? Cantas listas do PS había? Três, pelo menos. Havia três. Pelo menos. Tres por lo menos está muy bien. Sí. E Gaia, por fim, também, Gaia, que é importante, porque é um município grande e ele poderá ser, o alcalde de Gaia poderá ser um presidente da área metropolitana, que não é um lugar eleito, mas que tem algum palco político, e ele conseguiu um resultado quase norte-coreano para uma maioria absoluta muito, muito simpática. Anxo, querías apuntar algo desto? Una cousa, falando de Ricardo Ríos, sobre todo buscando así con conexións con a nosa realidade municipal para que a xente poda entender ou sentilo máis preto, non? Efectivamente, Ricardo Río gaña por segunda vez porque hubo a caída dos dinosaurios, non? Que, claro, isto foi en consecuencia. No anterior mandato se aplicou por primeira vez nas anteriores eleccións en 2013 a limitación de mandatos, non? Que o alcalde non se pode presentar máis de 3 veces, o sea, non pode ter máis de 3 mandatos seguidos, non? Hai que ter en conta que o sistema electoral portugués das municipais é moito máis presidencialista que aquí. Por certo, cando foi o mitin de Rui Río a Braga, Feijóo dixo que o gallao ese sistema, porque el quere a elección directa do alcalde, tamén el quere os resultados que hai. Pero se hai alcaldes que están aínda dende o franquismo gobernando en España, que non perderon unha elección. No, bueno, hai como este DBA de que facía misa de Franco, pero bueno, imos deixalo. De todos os xeitos, claro, pero Feijóo que quere son os resultados que hai agora con o sistema proporcional galego, aplicar aí un sistema mayoritario. A xente non vota igual, Pero bueno, como se elixen os alcaldes en Portugal? É alcalde o cabeza de lista máis votado. E logo os concelleiros, os variadores, que se chaman Portugal, se reparten igual que aquí co sistema DON, non? Se chamada lei DON, que é un sistema matemático, non? Ben, non se puderon presentar no 2013 os alcaldes que levaban. Algúns intentaron cambiar de concello, que eso era moi simpático, como o de Sintra, que se presentaba en Lisboa, o de Vilanova de Gaia, que se presentaba en Porto. Mesquita Machado, que era o alcalde de Braga do PS, que levaba desde o ano 70 e algo, non? Bueno, sí, toda a vida. Non se puido presentar, aí entrou este Ricardo Río e agora consolidouse, non? Caeron, hubo máis alcaldes. Creo que é unha renovación de 2/3 dos alcaldes, dos autarcas. Sim, com essa lei acaba por ter esse papel de refrescamento que tu dizes, embora seja um pouco injusta em termos de mandatos políticos, porque só se aplica aos alcaldes e não se aplica, por exemplo, aos deputados, nem a outras... quer dizer, pero se eso acontece en España, pasaría o mesmo. Pasarías dun municipio a outro, presentaríaste noutro municipio. Que queres decir? Que Abel Caballero se presentaría por Ponteareas, non? Porque se dixo Martiño Noriega de Teo a Santiago. De Teo a Santiago, pasaría tamén... A ver, eu a limitación de mandatos, igual que para presidente autonómico, como temos un sistema parlamentario, eso non ten sentido. No caso do alcalde, unha vez que hai unha presidencialización, a ver, 3 mandatos... Eu creo que eu acho que é suficiente. Não pareceu. O balanço é positivo. O balanço dessa mudança é positivo. Logo, bueno, ese estudio que di que efectivamente o alcalde que non se presenta a reelección despilfarra menos no último mandato. Tamén é verdad que tes o problema de que tes boas élites que o mellor as perdes, non? E entran algunhas que o mellor non están nesa calidade, non? Pero, logo, sí, no de Rui Moreira eu fui demasiado entusiasta, pero sí é verdad que o que di David ten razón, que non ten un recoñecemento por parte dos outros alcaldes, tampouco traballou, non? Ten un estilo... Non traballou, porque non é que non teña capacidade. Ten un estilo un pouco caudillista de Porto, non? Que se veu co choque con Abel Caballero, co aeroporto, non? Que parecían tal para cual, non? É moi chamativo que, por exemplo, a reivindicación do tren Vigo-Porto, José María Costa, Ricardo Río, Rui Moreira nunca falou desa modernización cando era un tema que estaba na cimeira ou nas cimeiras, na de Vilarreal, na de Baiona, nas outras. Bueno, eu que conste que entrevistei a Rui Moreira na súa casa en Porto hai moitos anos, cando era presidente da Asociación Comercial, e se vendía, e Feijóo e Sócrates, ese persoaxe, quedaría para moitos programas. Bueno, sí, que vendían o do AVE Vigo-Porto, e díxome Rui Moreira, é unha canción, e tiña toda a razón, porque, claro, porque o do AVE tamén nos levou
a non traballar o que había que traballar, que eso tiña razón José María Costa, que electrificar a liña. Si o que necesitaremos é que o Alfa pendular... España sigue dicindo que xa cando remate Portugal xa iremos nos a facer esa electrificación. Eu vou moito a Lisboa en tren e debo ser o único galego que vai porque nunca vin a ninguén. Eu deixo o coche ali en Porto Campaña, que además está moi ben porque se estás 3 días, se tes o coche aí 3 días, cóbrate 8 euros. O sea, deixas o coche ali debaixo, subes como un europeo, que cousa que tal, e colles o Alfa pendular e vas de maravilla. Se o Alfa pendular chegar a Vigo ou a Redondela, chegaría, sería maravilloso. Sí, claro, sería maravilloso. Nos venderon o do AVE, que era unha canción, como decía Rui Moreira, pero David, non crees que de todas formas Rui Moreira agora coa maioría absoluta ten unha legitimidade ante política maior, non? Eu acho que ele foi um fenómeno na primeira vez que foi eleito e que nessa altura podia-se ter ambicionado algo mais. Mas pela sua maneira de estar, por não ter feito esse trabalho de aliança, que é um trabalho em que é preciso ouvir, não chega a falar, não é? Que é preciso ceder também e ele não tem muito essa personalidade. Há quem diga que o maior interesse de Moreira não é ser presidente da Câmara do Porto, é agora ser presidente do Futebol Clube do Porto. E isso não joga depois num campo político, ou seja, há aqui um património em que ele fica um bocadinho fechado na própria cidade. Eu sou antifútbol e estou totalmente en contra da ditadura informativa do fútbol, que en Portugal é ainda maior, porque me obriga a saber que vai de líder e non quero sabelo, pero tamén, claro, como estou obrigado a saber de fútbol, o pouco que quero saber, o presidente do Porto vai durando máis que Jardín na Madeira, non? Ou algo así, non? Boa saúde, non? Unha débil saúde do cerro. A mí recordo un pouco a Jardín facíame máis gracia, pero bueno, porque facíame gracia porque non vivo en Madeira. Bueno, está Fernando Gómez de vicepresidente, o alcalde de Porto, tamén moi ben situado. O último alcalde socialista de Porto, que é outro drama tamén do socialismo, porque é verdad que agora consigo o mellor resultado, pero a Cámara de Porto non a recupera, non? Não, por este andar não. Acho que o próximo às eleições, principalmente se Rui Moreira não se recandidatar, e ele tinha deixado isso em aberto. Legalmente ainda pode, pero bueno. Claro que pode, e provavelmente se não houver outra saída para ele, eu julgo que será o caminho normal, politicamente falando. Mas eu julgo que ele tem outras ambições fora da Câmara e um segundo mandato lhe dará alguma sensação de missão cumprida, sendo que durante o primeiro mandato ele ficou com muito pouca obra para mostrar, para não dizer nenhuma, e provavelmente conseguirá durante o segundo mandato ter algumas obras que fiquem prontas, isso dar-lhe se calhar outro palco. A ver, Marcelo Rebelo de Sousa. Deixasme unha última cousa das autárquicas que é moi importante, en la que nos queda un pouco lonxe Oeiras, pero claro, aquí en Oeiras falase moito das portas giratorias na política, non? Os ministros estes que van a unha empresa, logo volven e tal. Isto de Oeiras é a porta giratoria da cadea, non? O alcalde Isaltino Morais, que foi ministro con Durão Barroso, logo como independente seguiu na Cámara cando estaba imputado, foi condenado a prisión, sae de prisión e saca a maioría absoluta, o seña... David, que me dis? Sí, bueno, son clásicos. Eu estiven en Elegido. Como ve a Gondar sería. Eu estiven en Elegido, que estivo tamén unha situación igual, presentáronse como independentes, maioría absoluta, Marbella, todos os partidos imputados e tal. Sí, isto é a Península Ibérica. Sí, pero isto sería como si os alcaldes... Sí, pero estamos nun episodio posterior. Sería que os alcalde de Marbella sae da cadea, presenta as eleccións e gaña con maioría absoluta. Isto foi o que fixo Isaltino Morais. Como interpreta? Jesús Gil estivo na cadea. Chama-se levar. Sí, pero non pero despois presentouse presidente do Atlético de Madrid e alcalde de Marbella. Chama-se nós somos bons na reintegração social. Sí, a reinserção, non? Na reinserção social somos bons. Não, tem a ver com as pessoas fazerem uma avaliação muito positiva do mandato dele e um lema que eu acho terrível, desprezível, mas que as pessoas dizem, ele rouba, mas faz. Sí, que un lema brasileiro, non? Creo, non? De Getúlio Vargas, non? De por aí, non? E eu acho que ele teve isso e depois também não teve, se calhar, opositores à altura para serem capazes de roubar. Tiña o seu discípulo Vistas, que agora... Porque por arriba, o que deixou na alcaldía presentouse contra ele, o Paulo Vistas, non? É verdade. Non está mal, non está mal. Marcelo Rebelo de Sousa xa vetou 4 leis. E outro día ese posicionamento tan aberto, tan de fronte o goberno de Antonio Costa, un pouco forzando incluso modificacións no goberno, que é a ministra, que é o responsable de Protección Civil. Non sei se xa está tomando partida política, era un golpe necesario ou era polas circunstancias. Como analiza David Pontes?
É evidente que há certas circunstâncias e convém lembrar, se calhar às pessoas, quem era Marcelo Rebelo de Sousa. Ele já tinha sido líder do PSD, mas é alguém muito treinado na comunicação social e aquilo que em Portugal olharás sempre como alguém que é politicamente muito hábil, muito dado à jogada política, é-lhe quase qualquer coisa que está no sangue. Ele é, evidentemente, um presidente muito popular, foi eleito de uma forma muito contrastante em relação ao seu antecessor, que era Cavaco Silva, e tem um capital próprio, embora não tenha tarefas como presidente, ou seja, no seu enquadramento político, aquilo que um presidente faz não é executivo, ele tem sabido manobrar num sistema português que é um sistema que joga entre o semipresidencialismo e o parlamentarismo, e ele consegue jogar um bocadinho na abertura total que o sistema lhe dá, que tem muito a ver com a gestão da palavra, e isso é importante para alguém que é capaz de ser popular. Eu acho que mais do que estar contra o governo, no sentido de se querer afirmar como oposição, ou olhar já, como alguns acham, que já está a olhar para a renovação no PSD e por isso a posicionar de alguma forma aquilo que é a sua base natural de apoio, eu julgo que ele aproveitou uma oportunidade política, também ditada pelas circunstâncias terríveis, para afirmar-se como uma espécie de voz crítica do povo português perante o governo socialista, e com isso ganhar um maior ascendente, ultrapassando as suas fronteiras ideológicas naturais que são da direita, para se tornar uma espécie de provedor dos portugueses naquele caso. Para nós percebermos melhor, às vezes, este voluntarismo que nos parece aqui todo, se quiseres, virtuoso, vale a pena as pessoas perceberem que há muitos que dizem, e ele nunca desmentiu, que ele já sabia que a ministra ia sair depois, na semana seguinte, mas aproveitou para, de alguma forma, puxar a nota para ser ele a carimbar o visto de saída. E isso é uma jogada política de só quem não conhece Marcelo Rebelo de Sousa é que acharia que ele resistiria à tentação de o fazer, e fez-lo bem, fez-lo sem ser assintoso para com o governo, se tu quiseres. Há aqui um controle muito bom da parte dele de comunicação, porque ele, parecendo como alguém que ralhou e que disse ao governo que ele tinha que se portar de outra forma, nunca tem nem da esquerda o grau de rejeição que, por exemplo, teria Cavaco, que era alguém muito mais seco, muito mais cortante, sem essa capacidade de empatia que Marcelo Rebelo de Sousa tem. Agora, isto não nos pode fazer esquecer o outro lado, que é um falhanço tremendo do governo socialista na gestão, que eu acho que é, ainda para nós, e se calhar fica mais marcado no fundo lá das pessoas cá atrás a falar e de alguma forma nos perspectiva em relação ao futuro, porque se até agora nós estávamos muito concentrados em avaliar o governo socialista só pelos seus resultados económicos e pela sua capacidade de politicamente gerir uma situação complicada com Bruxelas e com metas complicadas, neste momento eu julgo que a questão dos incêndios e a questão de como é que vamos recuperar disto irá também pesar na balança quando for feita uma avaliação da governação de... Sí, porque o que apunta David Pontes é moi importante, non? Xuño e outubro, dúas traxedias moi grandes seguidas que tamén tivo que xestionar, non? O goberno... Sí, o que pasa é que, claro, el tamén apunta a cuestión esta económica que, claro, Portugal hai que ter en conta que a diferencia de España, Grecia, Irlanda, nunca tivo un bon momento no euro. O sea, Portugal xa, a pasada foi a década perdida, non? Que lle chamabades, non tuvo a bolla, a burbulla anterior, e agora está tendo nos indicadores macroeconómicos pode pechar este ano con maior crecemento desde que circula o euro, non? Isto foi o que blindou en boa medida a Sócrates xunto aos erros de a Sócrates a Costa. A Costa. Sí, claro, claro, é que iso é fundamental. O que pasa que eu creo que a xestión, a mí me decepcionou bastante Costa na xestión política dos incendios por non cesar a ministra desde o primeiro momento, non? Porque, a ver, hai unha responsabilidade na xestión de Pedrógão, na cuestión dos IRESP. Os IRESP o sistema de emerxencias que non funciona cando hai emerxencias e que non funciona nin nos ascensores, non? Decía
Bueno, eu gusto moito Ricardo Araújo Pereira e dicía que ele tiña uns walkie-talkies comprados no Toys R Us que eran moito mellores. Eu acho que ele fez uma gestão muito racional e nem sempre o racional funciona aqui. Tu tivestes um desastre como foi do Pedrógão. O partido da oposição, que foi o PSD, pede um inquérito independente, o que dá uma desculpa ao governo para vamos esperar os resultados do inquérito para depois agir, e se calhar isto aqui é dito com alguma amargura, houve uma consciência, mais do que as ações deles mostraram, de que a situação era muito complicada e grave. Ou seja, tu durante o verão poderias vir a ter outros desastres e então, em vez de queimares uma ministra e a seguires, acabares por queimar o ministro que viria a seguir, deixaste passar o verão. Taticismo. Sí, e bueno, aqui há um excesso de taticismo. E o de Pasos, no feito de que Pasos, en lugar de facer unha boa posición, suicidouse en Castañeira de Pera. Claro, aí é o episodio este cando se vai de vacacións a Mallorca, Costa, non? Que eso recordaba eso que decía Fraga de que Sineiros, te acordas? Que o conselleiro dos incendios en Galicia, e que ao final todo é moi parecido, David. Sí, e entón, claro, parece que Costa casi se quebraba nese momento de estrés, non? E necesitaba un descanso. Bueno, veulle ben aí, indo Marcelo, que Marcelo, a verdad, Marcelo é un artista. Eu era moi seguidor esas fotos del como comentador. Marcelo, sí, os abrazos, bueno, que conste en Pedrógão, un primeiro día se equivoca cando di que se fixera todo o que se podía facer, aí iso foi un erro, pero logo a partir de aí el sabe moi ben por onde ir, e sí, eu creo que esa interpretación de que sabía que a ministra iba a caer, el se adianta. Unha cousa, Marcelo tiña un gran enfrentamento con Pasos Coello, que de feito non o quería de presidente, dixo que era un cataventos. A relación con Rui Río non sería a mesma, non, David? Não sei. Eu acho que provavelmente o Rui Rio significa uma perspectiva mais futura e mais contrastante até com o atual poder do que Pedro Passos Coelho. Pedro Passos Coelho não. E Marcelo foi fundador do PSD, eso non hai que olvidalo nunca, non? O Rui Rio foi secretário-geral de Marcelo. E tentou fazer coisas que não foram muito simpáticas para o partido, fazer uma limpeza daqueles militantes fantasmas e tudo isso. A mí desde fora, sin ter toda a información que tedes vos, a mí me dá a impresión de que Marcelo un pouco está preparando xa o terreo a Rui Río. Outro? Que está preparando o terreo para cando Rui Río... Pode parecer, poderia parecer isso. Os movimentos que está a facer. Há quem interprete um bocadinho isso, que é haver aqui margem. Mas eu julgo que Marcelo não procurará criar nunca essa ideia de que está claramente a apoiar un candidato. E hai unha cousa que nos esquecemos... Prefere o desequilibrio que podería vir daí. Hai unha cousa moi importante que non falamos das autárquicas, porque claro, aquí parece que falamos só de PSD, PS, aquí unha geringonza que lle chaman eles, non? Que é unha desfeita, que era como se que criticaban o goberno e dixo Costa, un artista, unha desfeita que funciona, non? E hai un goberno apoiado por primeira vez polo Partido Comunista e polo Bloco, desde fora. O Bloco foille bastante mal nas autárquicas, o PSP foille peor, pero están atados a aguantar o goberno de Costa, non? Non hai alternativa, non? Então, e o PCP, apesar de tudo, se fores ver os números absolutos, mantém uma estabilidade notável. Bueno, porque o PSD ten eses votantes no Alentejo que lle votan sempre, e incluso morren os pais e entran a votar os fillos, porque senón... Se miras freguesía por freguesía, espectacular. O Bloco nunca teve grandes resultados nas autárquicas, é um partido que não existe, mas que mesmo assim teve ali pequenas subidas no voto urbano, que lhe mostra que pelo menos não está a ficar desgastado. Entrou em Lisboa, pero non entrou en Porto, non? Não entrou em Porto, mas podia ter entrado... E o CDS, que non... O CDS tem tido uma campanha... É o vencedor moral do centro-dereita ou non? Porque esta muller Asunción Cristas foi un pouco a líder da oposición nos incendios e na ausencia. Eu creo que na moción de censura outro día a mí non me gustou personalmente, pero bueno, fixo mellor e logo aproveitou moi ben a campaña eu acho que ela ten tido é mitinera, non? Ten forza, non? Tem força e tem mostrado alguma habilidade política que nós não estávamos que não conhecíamos. Don David Pontes, Ánxelo Gilde, moitísimas grazas por acompañarnos, un placer. Falaremos outras veces aquí, que haberá moito que analizar 2018, a ver se xa coñecemos detalles da electrificación aquí no lado español. David, que xa sabes que en canto rematedes, avisa para chamar ao goberno central e que poñanse aí mans a obra. Moitísimas grazas aos dous por estar aquí con nós. A ti. Un alto e de seguido voltamos na radio. Ata agora.